Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o irmão Alex novamente para continuar aqui com os estudos sobre as igrejas no Brasil. E hoje nós vamos estar estudando a congregação cristã no Brasil. Beleza, pessoal? Para enriquecimento de conhecimento, é importante nós sabermos como criou, quais doutrinas, da onde veio, os ensinamentos. Isso é muito importante a gente buscar. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos estar vendo então a congregação cristã no Brasil. Beleza? Vamos lá, então. Seita ou movimento contraditório? A congregação cristã no Brasil. Introdução. A congregação cristã no Brasil, daqui para frente CCB, é uma organização religiosa quase evangélica. Dizemos que quase devido às suas inúmeras doutrinas contraditórias que mais se modelam com heresias de inúmeras seitas pseudas cristãs. A bem da verdade, uma grande porcentagem dela o são. Muitas das características encontradas nas seitas que lhe fazem ser identificada como movimento heterodoxos são também encontrados na CCB. Exemplo disso é a crença não de todos. Você vê que deixa um ponto, né? Não de todos. De que a salvação só na CCB. Mas, por outro lado, a CCB, à primeira vista, parece ser uma denominação cristã, normal como todas as outras. Possuem os mesmos hinos, defende o uso da Bíblia, apesar de não incentivar seus membros ao estudo da mesma. Possui usos e costumes nas vestimentas, seu credo doutrinário é impecável, se bem que na prática o negócio é diferente, e etc. Tudo isso, ao invés de ser louvável, é apenas um laço para os evangélicos menos esclarecidos que pensam poder ter comunhão e considerar-se irmão junto com os membros da CCB. Entre eles, existe até a expressão que se tornou conhecida entre muitos. Para eles, nós somos os primos e estamos à beira do caminho da salvação. Porque o caminho da verdade só se encontra na CCB. Você precisa fazer parte da Irmandade. Com essa aparência de cristã, eles conseguem enganar através de um proselitismo desonesto, pois são contra o evangelismo. Membros de outras denominações evangélicas, os métodos são variados, mas o mais usado é o método do sonho e da profecia. Chegam ao ponto de profetizar e sonhar falsamente como se fosse Deus chamando as pessoas para sair do que eles chamam de seitários para encontrar a graça na congregação. É claro que um neófito na fé que não sabe distinguir entre uma revelação falsa e verdadeira é presa fácil. Geralmente, quando percebe um novo convertido de outra denominação, o primeiro passo é lançar dúvidas sobre sua igreja, alertando que lá os pastores cobram dízimos e que modo de saudação está errado. Após isso, tratam logo de lançar-lhe um convite para uma visita em sua igreja. Daí é só um passo para o rei
batismo após a pessoa se tornar um congregado e entrar para a Irmandade. Ele já se sente superior aos demais crentes e é o primeiro sintoma de que se filia a CCB. Por isso fazem jus ao apelido que lhe dão de pescadores de aquário. Organização. Existe uniformidade doutrinária que é mantida através das assembleias anuais, onde é reunido o corpo sacerdotal, anciões, cooperadores e diáconos, por 3 dias. A princípio, estas eram realizadas apenas na cidade de São Paulo, porém o número de pessoas fez com que tivesse que ser regionalizadas. Atualmente acontece em 5 locais diferentes do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mantém uma cultura oral, não tem publicações, só o relato anual. Não recomenda a leitura de literatura específica, somente a Bíblia. Não existe cobrança de dízimo e nenhum cargo é remunerado. O resultado das coletas realizadas mensalmente é dirigida para a construção de templos, obras de caridade e viagens missionárias. Entretanto, não é a direção da igreja que decide o percentual de valores a ser empregado em cada um dos itens, mas é o próprio fiel que, querendo dar sua oferta, indica onde quer que seja empregado. A congregação não participa de atividades políticas e não indica candidatos. A administração material é centralizada em grandes polos regionais e praticamente existe autonomia das congregações locais. Não se sabe o número de membros, pois não há estatística a respeito. Seu crescimento pode ser dimensionado através do número de construções de templos, que na cidade de São Paulo tem correspondido a uma média de 1,3 por mês, desde sua fundação até o momento, onde nós sabemos há 2 dissidências: a Cristã Universal Independente e a Congregação Cristã do Brasil Renovada. Histórico. O fundador da Congregação Cristã no Brasil, Luiz Francisco, nasceu em Cavasso Novo, província de Udine, na Itália, em 29 de março de 1866. Ainda jovem, imigrou-se para os Estados Unidos da América, onde teve seu primeiro contato com o Evangelho de Cristo, através da Igreja Valdense. Logo após, fundou, com a ajuda de alguns crentes da Igreja Presbiteriana Italiana. No entanto, seu questionamento sobre o batismo por aspersão não permitiu tampouco a sua permanência nessa denominação. Desligando-se dela algum tempo depois, em 1907, quando florescia nos Estados Unidos o movimento pentecostal, Francisco tomou conhecimento dele através do pastor batista William Russ Dunn, um dos pioneiros do movimento pentecostal, sendo batizado no Espírito Santo nesse mesmo ano. Em 1909, Luiz Francisco e seu companheiro Giacomo, também pioneiro do movimento pentecostal na Itália, por mandamento divino, chegam à Argentina e posteriormente ao Brasil em 8 de março de 1910. Tendo começado em São Paulo e no Paraná, fundaram de início uma igreja com 20 pessoas rebatizadas, oriundo de diversas denominações evangélicas, tais como batistas, presbiterianas, metodistas e, curiosamente, apenas um católico. Seu campo de pregação se deu principalmente entre colônias italianas. O movimento se espalhou depois
por todo o território nacional. A aversão à Assembleia de Deus. A CCB tem aversão a todas as denominações evangélicas que não reza pela sua cartilha, mas em particular com a sua parceira no pioneirismo pentecostal, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Diz o pastor assembleiano Raimundo F. de Oliveira em seu livro Seitas e Heresias, um sinal dos tempos, que a congregação evita qualquer tipo de relacionamento com a Assembleia de Deus. Na verdade, o contato em 1920 entre os líderes de ambas as denominações foi amistoso, segundo consta nas memórias de Gunnar Virgem. Acontece, porém, que com o passar dos tempos, a CCB foi deixando à mercê a liderança leiga devido às constantes ausências de seu fundador em viagens para o exterior. Foi aí neste interim onde começou a nascer o orgulho denominacional extremista e, para piorar ainda mais, em 1928 houve um cisma no meio da CCB e a metade dela se filiou à Assembleia de Deus. Acrescenta-se a isso as diferenças de costumes e teológicas, que acabou por originar um rompimento irreparável que perdura até hoje. Muitos dos primeiros membros da Assembleia de Deus alegam que o rompimento final foi devido ao costume dos elementos da Santa Ceia, pois Francisco queria celebrar com vinho puro, fermentado, e Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus, não. Até hoje é costume entre os Glória, como já foram chamados, de dizer que a Assembleia de Deus está quase no caminho. Doutrinas. O credo doutrinário da CCB, como já dissemos, é igual a todos os credos das igrejas evangélicas e pentecostais. Acontece que, na prática, a CCB fica à margem das igrejas evangélicas. Não possui um caráter de denominação evangélica. Vejamos algumas doutrinas estranhas praticadas e professadas pela CCB. Salvação só na CCB. A maioria dos adeptos da Congregação Cristã do Brasil, CCB, defende a ideia errônea de que a salvação só é possível na sua própria igreja. A gloriosa congregação desenvolveram a doutrina de autossalvação, ou seja, salvação só entre a Irmandade. Essa doutrina estranha às Escrituras Sagradas faz com que os seus adeptos pratiquem um proselitismo agressivo com os outros evangélicos. Isso é herança herdada de sua origem presbiteriana, que possui pontos calvinistas extremos. A Bíblia deixa claro que, para sermos salvos, não precisamos da CCB. O que diríamos então das outras igrejas que existem antes da CCB? Não estavam salvos? Ou Jesus precisaria esperar a vinda de Francisco em 1910 para aí então poder começar a salvar as pessoas? Mas a Bíblia discorda disso e afirma que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Admite-me que só uma certa denominação pode salvar o homem é um pecado terrível, visto que quando a CCB se coloca como uma única igreja verdadeira,
está tomando o lugar do único Salvador. A Bíblia é clara que só Jesus é o caminho e não há mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. As igrejas são apenas o meio de que leva o homem ao fim, que é a salvação através de Cristo Jesus. Portanto, segundo o resquício da doutrina da predestinação, todos que porventura um dia terão que ser salvos, virão mais cedo ou mais tarde à congregação. A CCB é contra o estudo da Bíblia. Não é raro ouvir um membro da CCB dizer que a comida servida na igreja dele é melhor porque sai na hora, pois Deus fala na boca do ancião, enquanto que a do outro, a comida fria, pois seu pastor precisa ficar estudando a Bíblia para poder lhe falar. Eu mesmo já recebi tal resposta. O culto na CCB parece mais uma reunião de adivinhos do que um culto de louvor e adoração a Deus. Seus membros ficam esperando que Deus abra a boca do ancião e fale através dele. Dessa maneira, ficam esperando soluções imediatas de seus líderes. Abrem a Bíblia aleatoriamente e onde cair o texto é feito um breve comentário. São os profetas do óbvio. Profetizam e pregam aquilo que é patente aos olhos de todos. Por exemplo, na hora das revelações, é dito pelo ancião que aqui existem irmãos que estão passando por grandes lutas, mas Deus manda lhe dizer que vai dar vitória. Assim o adepto sai com a expressão de que Deus falou com ele. Entendemos agora porque os membros da CCB, entre outros motivos, não estudam a Bíblia? Pois é mais fácil ouvir instantaneamente o que já se devia ouvir do que ir meditar e estudar na lei do Senhor e extrair dela os sábios conselhos para os problemas do dia a dia. Alegam que para qualquer coisa que vão fazer precisam ser iluminados pelo Espírito Santo. Sem dúvida, o Espírito Santo opera poderosamente na vida de sua igreja. Contudo, a fé nos ensina a crer no Espírito Santo e nos submeter à sua direção. E essa crença que nos leva a preparar-nos pelo exame das Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus, diz a Bíblia. Examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. Até que eu vá, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, trazer a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem o que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 1 e 2. Buscai no livro do Senhor, lede. Isaías 34, 16. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. A CCB não valoriza e nem incentiva o estudo sistemático da Palavra de Deus. Pelo contrário, diz que o cristão não precisa estudar a Bíblia, pois na hora o Espírito Santo falará instantaneamente pelo crente. Os textos acima falam por si
e deixa bem claro que devemos estudar a Bíblia e lermos bons livros cristãos. O que a CCB se esquece é que o Espírito só usa um cristão que tem prazer na palavra do Senhor e que nela medita dia e noite. Jesus disse: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando eu vos tenho dito. João capítulo 14, verso 26. Responda-me, o que o Espírito lembrará? A resposta é que Jesus falou. E onde está relatado o que Jesus falou? É lógico, na Bíblia. Ou seja, quem não estuda a palavra de Deus, os livros, enfim, não tem como ser usado pelo Espírito de Deus eficazmente. O Espírito Santo não tem como lembrar algo que nós não sabemos. Objeções. Geralmente, quando estamos dialogando com um adepto da CCB, não é raro receber como resposta texto bíblico como o de Lucas 12:12, João capítulo 14, verso 16 e 17. Fazem isso para demonstrarem que seus ensinamentos estão baseados na Bíblia. Entretanto, tais argumentos não resistem em um exame minucioso do texto bíblico, pois foram tirados fora do seu contexto. Vejamos o primeiro. Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Resposta. Este versículo, de maneira alguma, está ensinando o crente a não estudar a Bíblia. Ele está dentro de um contexto onde Jesus incentiva seus discípulos a confiar em Deus nas horas de tribulação que viriam nos tribunais perante os homens. E só ler os versos acima começa pelo versículo 4. Isso se cumprirá integralmente na vida dos apóstolos. Por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 5 ao 27 em diante, nota-se que todos esses textos que sabedoria que falavam provinham, é claro, do Espírito Santo. No entanto, eles fazem citações de profecias do Velho Testamento que, para uma pessoa que não estudasse as Escrituras, era impossível fazer devido ao minucioso do livro da lei, que era bem diferente das nossas Bíblias de hoje, devido em capítulos e versículos, inclusive com tópicos. Mas, naquela época, não havia nada disso. Costumam citar o velho e costumes de jargão. A letra mata, mas o espírito vivifica, baseando-se para isso em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Resposta. Novamente, o adepto da CCB incorre em grave erro por não conhecerem as Escrituras. O apóstolo está discutindo neste capítulo sobre as duas alianças, os dois mistérios, o da graça e o da lei, dada por Moisés. Ele diz claramente que a letra mata. Mas qual letra? Estaria o apóstolo ensinando com isso que não se deve estudar a Bíblia, não? O verso 7 responde: ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual se estava desvanecendo, o que foi gravado em letras em pedras, que é em Êxodo capítulo 32, versículo 6. Responde: e virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas ambos os lados, de um e de outro lado estava escrito. E aquelas tábuas eram a obra de Deus, também as escrituras, e era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então disse o Senhor a Moisés: lavra as duas tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. O Espírito, o qual o apóstolo diz que verifica, é o Espírito da nova aliança,
dentro da dispensação da graça. Pois na lei de Moisés, qualquer um que a infringisse morreria, ou seja, a letra da lei matava, condenava, julgava. Todavia, na dispensação da graça ou do Espírito, não há morte, mas vida. Ele nos dá poder para vencer o que a lei de Moisés não podia fazer. Se não podemos estudar a palavra de Deus, a letra, porque isso, segundo ele, seria lançado mão de obras da carne. Então, porque os músicos estudam a letra da música, não é o Espírito que ilumina a hora certa. Porque estudar, então, na verdade, os membros da CCB conhecem muito mais seu inário do que a Bíblia. Vejamos ainda outro. Além disso, filho meu, se avisado de fazer muitos livros, não há fim, e muito estudar enfada a carne. Eclesiástico 12:12. Resposta. O escritor de Eclesiástico não diz que estudar a lei de Deus, que naquele tempo constituía a palavra de Deus, ou a Bíblia dos hebreus, era enfadado à carne, mas estudar as coisas seculares do mundo. No capítulo 1, verso 18, ele diz: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Mas qual conhecimento ele está a falar? É claro que é somente aos conhecimentos do mundo da carne, como ele deixa bem transparente nos versos a seguir. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração, e adquiri e a investigar com sabedoria o respeito de tudo quanto se fez debaixo do céu. Essa enfadanha ocupação de Deus aos filhos dos homens para nela se exercitarem. Atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e o desejo vão. O que é torto não se pode endireitar, e que falta não se pode enumerar. Verso 16. Falei comigo mesmo, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, tenho dito largas experiências da sabedoria e do conhecimento. E expliquei o coração, o conhecer a sabedoria e a conhecer os devários e as loucuras, a fim a saber que também isso era desejo vão. Por que devemos estudar a Bíblia? Pessoal, eu vou parar por aqui para não ficar o vídeo muito grande, mas eu vou vir com a parte 2, essa é a parte 1, e vamos estar aí indo até mais na frente para a gente conhecer mais sobre a CCB, né? Congregação Cristã do Brasil. O nosso objetivo aqui é mostrar o conhecimento das igrejas no Brasil, beleza? Dê o seu joinha aí se você gostar do vídeo. Se quiser escrever alguma coisa no comentário, fique à vontade. Se quiser se inscrever no canal, se inscreva aí também para poder ajudar a divulgar o conhecimento, beleza? Fique na paz e um grande abraço do irmão Alex.